Alô, lotequeiros de plantão! Vamos para os meus palpites para a loteca concurso 1145 que acontecerá neste meio de semana. Lembrando que o 1144 acumulou do final de semana, foi dificílimo. Tivemos 7 colunas 2, 4 colunas do meio e apenas 3 colunas 1. Acumulou para 13 jogos e 14. Ninguém acertou nem na casa dos 13 nem dos 14. E o primeiro jogo dessa loteca 1145 é entre Palmeiras e Botafogo do Rio. Lembrando, a primeira partida foi no Allianz Parque, foi no Engenhão, aliás, que é o campo do Botafogo, que é conhecido como Tapetinho, né, no Milton Santos. E o Botafogo venceu a primeira partida por 2-1 contra o Palmeiras. Aqui é o jogo da volta da Copa Libertadores das Américas. E aqui, pessoal, lembrando, eu vou usar 5 duplos e já vou usar meu primeiro duplo aqui e vou de Palmeiras e empate, acreditando que uma dessas duas equipes sairá classificada com um desses dois resultados. O Botafogo jogando pelo empate, o Palmeiras pode reverter e vencer essa partida. Acredito que num desses dois resultados acontecerá. E o jogo 2, entre Fluminense e Grêmio, também pela Libertadores das Américas. O primeiro jogo o Grêmio também venceu por 2-1 jogando no Couto Pereira, está mandando os jogos lá em Curitiba, no Paraná. E venceu por 2-1 o Fluminense, agora é o Fluminense em casa. Acredito num jogo muito equilibrado e vou usar mais um duplo, acreditando neste equilíbrio, e vou de Fluminense e empate. Porque esse resultado é bom para o Grêmio, o empate, e para o Fluminense precisa da vitória. Então são os dois resultados mais óbvios. Pelo menos nessas duas partidas eu vou bem conservador dos meus jogos. Mas dizendo a vocês, pessoal, que vão na intuição de vocês, conta muito isso. Mas claro e evidente aqui que os resultados mais comuns será nessas duas partidas vitória e empate. Vitória do mandante ou empate. Pelo primeiro jogo, o placar que os visitantes agora vão jogar, né, por um empate, e os mandantes precisam da vitória. Então, esses dois jogos eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 3 já é um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Essas equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, o histórico de confrontos, Amazonas e Ponte Preta, nesse jogo 3 pela Série B. A Ponte Preta venceu por 3-0 o Amazonas no primeiro turno. Foi a única vez que essas equipes se enfrentaram e a Macaca se deu muito bem, venceu por 3-0 contra o Amazonas, que nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. A Ponte Preta como visitante nos últimos 5 jogos empatou 3 e perdeu 2, quer dizer, não vem bem. Aqui eu vou acreditar na força do mandante, sabendo que é muito difícil, mas eu vou de coluna 1 no jogo 3, seco. Não vou usar duplos nesse jogo, vou arriscar no Amazonas. Jogo 4, Atlético Mineiro e São Lourenço da Argentina. Jogo da volta também pela Copa Libertadores. Lembrando que o primeiro jogo na Argentina foi 1-1. E aqui eu vou acreditar na vitória do Galo. E vou de Galo Mineiro na coluna 1 no jogo 4. Pelo histórico, pelos últimos resultados do São Lourenço pelo Campeonato Argentino e por tudo, o Galo é franco favorito, precisa vencer. E eu vou de Galo na coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Corinthians e Bragantino. Aqui o Corinthians surpreendeu o Bragantino e venceu fora de casa por 2-1. Foi uma vitória muito importante no Nabi Abichedi, o campo do Bragantino, e o Corinthians venceu a primeira partida. E acreditando nisso, eu vou de empate seco nesse jogo. Acho que o Corinthians não está jogando muito bem. Foi um jogo horroroso pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana contra o Fluminense. Foi um 0-0 triste, de duas equipes jogando muito feio. Mas acredito que o Corinthians segura o empatezinho aqui e se classifica, pois já ganhou o primeiro jogo fora de casa. Na minha intuição, empate seco. No jogo 6, Operário, o fantasma que decepcionou a torcida no jogo do final de semana, perdeu para o Ituano, que é um dos últimos colocados lá do campeonato da Série B. Decepcionou geral. Nesse jogo aqui,
Eu acredito que o Operário não vai perder. O Vila Nova também fora de casa não vem bem. Nos últimos 5 jogos venceu uma partida, perdeu 2, empatou 2. Mas o Operário eu vou de empate seco. Essas equipes já se enfrentaram e já empataram 2 vezes nos últimos 3 jogos. Eu vou de empate seco nessa partida. Guarani e Santos também, jogão de bola pela Série B. O Guarani, que conseguiu um resultado estrondoso na última rodada pelo Campeonato Brasileiro da Série B, venceu por 4-0 a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, e se reabilitou bem. Mas aqui contra o Santos eu não vejo força suficiente para o Guarani vencer. O jogo é em Campinas, né? O Brinco de Ouro da Princesa, que é o campo do Guarani, joga em casa, mas o Santos, na minha opinião, vencerá essa partida. Eu vou de coluna 2 no jogo 7. Sabe, pessoal, eu vejo que o Santos nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e venceu 2, contra um Guarani que reagiu nas últimas rodadas, né? Vem de 2 vitórias em casa contra Brusque e Vila Nova, mas o Santos é bem pesado, né? Bem forte. Eu não sei, eu estou em dúvida. Eu vou aqui abrir um duplo e vou tentar buscar aqui. Quem puder triplar nesse jogo, devido o grau de dificuldade desse jogo. Eu vi aqui que o Guarani, nas últimas 5 partidas contra o Santos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1 no ano passado, 2023, por 1-0, jogando em casa, 2-0. Então eu vou abrir um duplo. Quem puder triplar nessa partida, tripla, que tudo pode acontecer nesse jogo, viu? É um jogo aberto e o Guarani precisa também da vitória, por isso eu vou de duplo aberto no jogo 7. Aqui, pessoal, a gente escolhe na hora mesmo o palpite que vai dar, analisando jogos, jogo a jogo, viu? Vão na intuição de vocês, mas aqui são dicas importantes. Jogo 8, Fortaleza e Rosário Central. Aqui é um jogo pela Copa Sul-Americana. A primeira partida foi na Argentina e foi 1-1, Rosário Central e Fortaleza. Acredito na força do Fortaleza, que vem de várias vitórias consecutivas, vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série A. E eu vou de Fortaleza na coluna 1, no jogo 8. Jogo 9, CRB e Ceará. Jogo difícil de decifrar, duas equipes que vêm de partidas horrorosas, sem vencer. O CRB não vence em casa 3 partidas, contra o Ceará, que fora de casa nas últimas 5 partidas perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. E eu vou de empate seco nesse jogo 9, acreditando que as duas equipes aqui não vão sair do empate. Jogo 10, River Plate e Talleres, da Argentina. Esse jogo é pela Copa Libertadores das Américas. O primeiro jogo, o River Plate venceu fora de casa. E acredito que aqui o River Plate vai jogar pelo empate. Então, esse jogo eu vou arriscar no empate e no Talleres. Quem puder triplar, triple, tudo pode acontecer. O time do Talleres não é ruim e vai por tudo ou nada contra o River Plate. O River Plate joga pelo empate, então eu vou de coluna do meio, coluna 2. Palpite diferente aqui para tentar buscar, pessoal. Porque nessa último concurso 1144 deu 7 colunas 2. 4 do meio e apenas 3 colunas 1. Então vamos arriscar mais. Vamos tentar buscar esses 14. Nem os 13 pontos ninguém acertou, né, pessoal? Como eu falei no começo do vídeo. No jogo 11 teremos São Paulo e Nacional do Uruguai. A primeira partida foi no Uruguai pela Copa Libertadores, empate em 0-0. O confronto histórico dessas equipes aqui, o São Paulo não perde há um tempo, viu? Eu fui buscar o histórico aqui. O time do São Paulo, jogando em casa, nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou apenas o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, em 2-2, venceu as outras 4 partidas, venceu o Flamengo, Goiás e Grêmio e o Atlético Goianiense. Então, enquanto o Nacional, que não foi bem na última partida pelo Campeonato Uruguai e não venceu também o São Paulo, jogando em casa pela Libertadores. Eu vou aqui de São Paulo no jogo 11, coluna 1. Acredito que o São Paulo ganha e se classifica. Jogo 12, Belgrano
também da Argentina versus Atlético Paranaense. Lembrando que o jogo de ida foi sofrido, o Atlético Paranaense ganhou de virada por 2-1, muito difícil. O Belgrano, no Campeonato Argentino, nos últimos 5 jogos em casa venceu 4, empatou apenas 1, não é fraco, né? Vai dar muito trabalho ao Atlético Paranaense, e acreditando neste trabalho, o Atlético Paranaense joga por um empate. Eu vou de empate e coluna 1, acreditando que o Belgrano pode buscar essa vitória aí, viu, contra o Furacão. Jogo do 13, Flamengo perdeu a última partida no Campeonato Brasileiro por 4-1, vem cheio de desfalques, cheio de problemas. Esse jogo é pela Libertadores, o Flamengo já venceu a primeira partida por 2-0, vai tranquilo, entre aspas, né? Que é jogo de Libertadores, mas tem uma boa vantagem, pode perder até por 1 gol de diferença. Eu já usei meus 5 duplos, vou acreditar aqui no empate nesse jogo. Vou de empate seco, acredito que esse time do Bolívar não é páreo, mesmo jogando na altitude, acho que o Flamengo pelo menos empate leva aqui. Agora quem puder usar mais um duplo no Bolívar, jogue, porque o Flamengo ultimamente não tem sido confiável, né? Tem perdido partidas e tem derrubado muitos lotequeiros. Eu, como já usei meus 5 duplos, vou de empate seco aqui. Jogo 14, Cruzeiro e Boca Juniors. Boca Juniors da Argentina venceu a primeira partida, isso é pela Copa Sul-Americana, venceu por 1-0, joga pelo empate no Mineirão, em Minas Gerais, e eu vou acreditar nesse empate. Eu não boto muita fé que o Cruzeiro vai passar pelo Boca não, é um time muito forte internacionalmente, hoje não tem mais aquelas grandes equipes, mas sabe jogar muito bem mata-mata, viu? O Cruzeiro vem de 2 jogos sem vencer em casa, perdeu para o Fortaleza e empatou com o Galo, o clássico. O Boca, nas últimas 5 partidas fora de casa, empatou 4 pelo Campeonato Argentino. Então, é um time cascudo, sabe jogar pelo empate, e eu vou nele, empate seco no jogo 14. Lembrando, pessoal, só ganha quem joga, vamos acreditar sempre, vamos rumo aos 14 pontos. Lembrando que esse concurso ocorrerá entre terça e quinta-feira. Teremos jogos terça, quarta e quinta, valendo R$500 mil, 500 mil para quem acertar os 14 jogos. Boa sorte a todos e vamos rumo aos 14 pontos.